acolhe, às vezes, uma queda, uma crise, né, um grande problema. Então, um pouco disso, a gente vai começar falando aqui sobre ambiência, tá? Quando eu olho para o mundo hoje, como é que está o mundo hoje? Eu costumo falar na palestra minha, e eu já falei isso várias vezes, quando a gente olha para o mundo, levanta a mão aí, quem vê problemas hoje no mundo? Eu digo, quem é louco de olhar para o mundo e não ver problema? É porque está com algum problema. Porque está cheio de problema no mundo. E o empreendedor é aquele que vai solucionar problemas. E quando a gente olha para esse ambiente no mundo, olho hoje homens desconstruídos, homens com problemas de autoimagem, pessoas bloqueadas na comunicação, pessoas que não sabem gerir suas próprias emoções. Então o mundo está cheio de ambientes negativos, cheio de bolhas e grupos negativos. Pessoas que, se você se conecta, te colocam para baixo. Então, como diante desses problemas no mundo, diante de tantos ambientes negativos, que às vezes é dentro da sua casa, às vezes pode ser dentro da empresa, com relacionamentos que não são positivos, são relacionamentos negativos que você está cultivando e você está naquele ambiente, o que você pode fazer? Como se posicionar? Eu vou passar a palavra para o Daniel. O Daniel vai falar um pouco sobre isso. Certo, Daniel San. Como podemos analisar, falando também sobre ambiente e empreendedorismo, quando se trata de olhar para o mundo, que o mundo está cheio de problemas, o que nós podemos fazer? O empreendedor tem que ter a visão de resolver problemas. E nisso daí ele acaba se remunerando. Se ele focar só no dinheiro, ele acaba não fazendo o que ele tem que fazer, que a solução do empreendedorismo é ele resolver um problema de alguém. Se eu preciso fazer uma filmagem, eu preciso que alguém filme. Se a pessoa filma, ele já está resolvendo um problema dessa pessoa. E nisso daí ele consegue solucionar vários problemas e ser bem remunerado de cada circunstância que ele for. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essa questão? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a questão dos ambientes ou quer fazer alguma citação? Não? Então eu vou passar a palavra para o Danubis. Olhando, vendo o mundo cheio de problemas, né? Vendo que também em muitos momentos a gente precisa se posicionar, como o Daniel falou aqui. O que é que você pode comentar sobre esse tema do ambiente no mundo e a ambiência? O que é que a gente pode fazer? Pois bem, como diria meu avô, os ambientes eles não são construídos de um instante para outro. É necessário tempo, é necessário um acúmulo de valores, são necessárias rotinas, e aí a gente vai construindo ambientes. Nós estamos hoje vivendo essa problemática mundial, posso dizer assim, não é resultado de algo que começou ontem, é resultado de algo que foi sendo construído ao longo das décadas, ao longo dos anos. Portanto, se nós começarmos a perceber, como estamos percebendo, toda essa problemática, toda essa dificuldade nos ambientes, a gente vai começar, ou já começamos, a construir um novo ambiente, ou novas ideias de ambientes. E nós estamos falando aqui, eu particularmente falando sobre uma visão do alto. E o que seria uma visão do alto para ambientes? Ambiente com visão do alto é um ambiente que carrega amor, é um ambiente que carrega perdão, é um ambiente que carrega disciplina, caráter e outros valores, falando aqui do nosso ponto de vista cristão, que nós adotamos, absorvemos e recebemos ao longo de nossa vida. Que não são necessariamente valores cristãos. São valores de caráter, de crescimento, de incentivo, de motivação, de prosperidade, de querer se colocar no lugar do outro e resolver problemas do outro. Então, falando de ambiente, com a visão que vem do alto, nós devemos colocar, implementar e sermos portadores dessa visão de que o ambiente disciplinado, com amor, com justiça, com valores, com princípios éticos e morais, é o ambiente ideal para que haja todo esse reparo, digamos assim, dessa problemática que o Gustavo acabou de falar aqui, que quando nós enxergamos para o mundo, a gente vê, e não são poucos, não tem como nem elencar uma lista aqui agora dos quais são. E para finalizar esse bloco aqui, falando sobre o ambiente, é importante a gente, você está falando da visão do alto, né? A Bíblia, ela fala, Deus fala para o povo, né? Saia da tua terra e para você prosperar, para você
crescer, cumprir seu propósito. E quando esse movimento saia da sua terra, significa que às vezes o ambiente onde você está não é o ambiente para cumprir o propósito que você foi chamado. Gustavo quer entender isso. Como eu falei, você quer empreender, você está no ambiente de empreendedores, você está se relacionando com empreendedores, sim ou não? Porque o ambiente ele vai nos afetar. Tem gente que tenta ser mais forte do que o ambiente. E aí você tentar derrotar o ambiente, sinto muito. É mais fácil você mudar de local. Então, qual o resultado que eu quero para os meus próximos 5 anos? Para esse ano, o que é que eu quero de resultado na minha vida? Na área de relacionamento, na área financeira? O que é que eu preciso fazer em relação ao ambiente? Será que eu não estou precisando sair e me relacionar com outras pessoas que estão indo no mesmo caminho? Então a gente tem que olhar para isso, porque pessoas são ambiente. Não é só ambiente, não é só espaço físico, não. As pessoas com quem você se relaciona é ambiente. Aí tem gente que está tentando prosperar, mantendo as mesmas amizades da infância, que às vezes são aqueles amigos que só estão agora na fase querendo curtir a vida e você quer crescer. Vão atrapalhar. Então essa é a sabedoria da gente olhar para o ambiente e falar, será que eu estou no ambiente certo? Porque o ambiente influencia, e muito. Se tem uma das poucas coisas que todas as áreas da psicologia e todos os ramos concordam, é que o ambiente exerce total influência sobre o comportamento humano e, consequentemente, sobre as decisões. Então, vamos começar um próximo bloco e agora a gente vai falar sobre prosperidade. Quando a gente olha para o mundo hoje, o mundo está mais próspero, sim ou não? Vocês acham o quê? Levanta a mão, quem acredita que o mundo está mais próspero do que 100 anos atrás? Quem acredita que não, levanta a mão. Na verdade, eu fiquei em dúvida o que é prosperidade. O que sentido da prosperidade? Boa, a gente vai falar sobre isso agora. Então, assim, quando eu vou fazer a pergunta de novo, no sentido que eu quero que vocês respondam, tá? Quem acha que o mundo hoje está mais rico do que 100 anos atrás? Levanta a mão. Então, muita gente confunde prosperidade com riqueza, né? O que é riqueza? Riqueza é o acúmulo de capital, acúmulo de energia. Prosperidade não, já é estar crescendo. Prosperidade aponta para crescimento. Hoje, a gente está vivendo numa geração, não sei se vocês sabem isso e têm pesquisado sobre isso. Tem tido uma grande ascensão de jovens se tornando milionários financeiramente, mas tem muitas pessoas prosperando em várias áreas da vida, porque prosperidade está em crescimento. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente está vendo que novas tecnologias trazem novas oportunidades para prosperar, seja em qualquer área. Hoje eu estou vendo várias pessoas compartilhando conhecimento na internet, então, quando eu vejo um cara que é terapeuta de casais compartilhando o conhecimento que ele tem, fazendo outros casais melhorarem como casais o relacionamento conjugal, eu estou vendo que aquele casal na área do relacionamento está prosperando, porque o cara está usando a ferramenta de uma tecnologia atual da nossa geração. Então a gente tem muita ferramenta hoje que tem acelerado cada um de nós a alcançar os resultados de forma mais rápida. Então o mundo hoje tem se tornado mais próspero. A questão é, essa prosperidade tem alcançado a gente, sim ou não? Se não tem alcançado a gente não está nessa crescente de prosperidade, porque deixa eu te falar, nem todo mundo está prosperando apesar das tecnologias. Tem gente que está vivendo os seus piores momentos, e sempre foi assim. Sempre vai ter gente que vai estar prosperando, vai ter gente que não vai estar estagnado, outros vão estar retrocedendo. E o que é que faz isso? Decisão. Aproveitar as oportunidades da sua geração. Então, esse bloco é para a gente olhar para esse lugar. Eu vou passar a palavra para Daniel, e Daniel vai falar um pouco do que nós podemos fazer para aproveitar essas oportunidades, para prosperar, né, dado o nosso cenário atual. Como o Gustavo mesmo falou, prosperidade se relaciona ao crescimento. Tem muita gente também que confunde com riqueza e tudo mais, mas o que significa basicamente prosperar? Tudo que você determina fazer de habilidade ou coisa material é um tipo de prosperidade. Tipo, se você dedicar, vou me dedicar a fazer academia até eu chegar num certo tipo
resultado que eu quero. Isso aí é você prosperar, você está em crescimento. Se você se dedica, eu vou ler um livro para mim ganhar um conhecimento a mais. Isso é prosperar, você está prosperando seu conhecimento, você está crescendo. Aí muita gente confunde, porque a pessoa acaba fazendo coisas de habilidade que vai agregando valor para você e ela acaba não sendo remunerada. Aí ela acha que ela não está prosperando. Aí ela acaba ficando desanimada e tudo mais, mas quando você se trata de prosperar e crescimento, aí você analisa o que você fez no ano, qual foi as prosperidades que você fez no ano, os crescimentos que você fez no ano. Se você conseguiu fazer uma habilitação, comprar um carro, uma moto, você prosperou, porque você se planejou para fazer aquilo, independentemente de seu resultado financeiro. E também podemos pegar que, tipo, referente também à riqueza, a riqueza também pode se tratar não, ele é especificamente de mentalidade, porque tem muitos ricos que são endinheirados, mas mentalmente eles são pobres, assim como tem muitos pobres financeiramente, mas com a mentalidade rica. Então isso acaba se tornando um posicionamento. Boa. E aí, Danúbis, qual a visão do Alto aí sobre empreendedorismo? O que é que a Bíblia fala de trazer de valor e fala sobre isso? E o que é de princípio e valor que a gente deve cultivar para a gente prosperar? Como o Daniel falou aí, prosperidade é o resultado final. Às vezes a pessoa não está tendo o resultado final que ela quer, que é o dinheiro, mas não entende que ali é o fruto, né? A prosperidade é o processo. Exato. Quando nós tratamos desse assunto sob o ponto de vista do alto, nós estamos falando aqui, o que sintetiza, né, que resume bem essa visão é o Salmo 1. Porque o Salmo 1, a visão de Deus, ele resume a questão do ambiente, ele une a questão do ambiente, aquele que não senta na roda dos escarnecedores, aquele que habita, né, constrói a sua morada, isso eu estou traduzindo para a nossa linguagem, né? Sim. Constrói o seu projeto próximo de um rio, né? Porque a sociedade bíblica antigamente era agrícola, né? Então os projetos que eram colocados próximo a rios, a lugares de poços, essas coisas, eles prosperavam mais. Então a Bíblia faz essa analogia do ambiente, né, o ambiente físico, com a disposição das pessoas de não se juntar com pessoas que não carregam o mesmo propósito, pessoas que não estão alinhadas no mesmo ponto de vista, com a prosperidade que vem do alto. Ele diz, ele continua falando, e ele diz, tudo quanto fizer, prosperará. Por quê? Porque ele está alinhado, usando o conhecimento próximo do lugar úmido, do lugar que tem água, está usando o conhecimento para gerir a sua plantação, o seu projeto, trazendo para os nossos dias. E, ao final, ele diz que quando se está alinhado com Deus, tudo que a gente faz prospera. Então veja que a prosperidade, quando nós tratamos de visão do alto, ela não é simplesmente um ponto. Existe um conjunto que precisa estar alinhado. Você precisa estar alinhado com o ambiente, você precisa buscar um conhecimento, e você precisa estar alinhado com a visão de Deus. E aí você vai prosperar. Lembrando que não é necessário falar aqui, mas eu vou reforçar, sem Deus, a gente não pode fazer nada. Então, o critério de você crer, de você ter fé, de você ter propósito, ele já é inquestionável. A gente precisa desenvolver isso, a gente precisa fortalecer isso, a gente precisa buscar uma direção do alto, porque hoje tem muitas vozes falando ao mesmo tempo. Uma das grandes dificuldades que nossa geração tem hoje, é de ouvir ou identificar a voz correta, né? Ouvir, no sentido de absorver e colocar em prática. Então, diante de tantas vozes que estão ao todo tempo falando, nós precisamos de uma direção. Nós precisamos que Deus, e aí eu coloco aqui a minha direção, e acredito que da maioria de nós que estamos aqui, que o nosso Deus ajude a gente a filtrar as vozes que realmente vão trazer o resultado que nós estamos buscando, a prosperidade que nós estamos buscando. Lembrando que nós estamos falando aqui de riquezas somente materiais. Nós estamos falando de uma prosperidade como um todo. Saúde, educação, crescimento, amadurecimento, dinheiro, sim, e propósito. Boa, excelente. Assim a gente finaliza o segundo bloco e a gente abre o terceiro agora para falar sobre empreendedorismo. O que é que a gente pode olhar para o mundo e analisar no âmbito do empreendedorismo? É que
o empreendedorismo ele gera transformação. As maiores inovações da nossa geração foram produzidas, criadas por um empreendedor que ousou arriscar, que ousou, né, imaginar e criar algo que não existia, né? Então, assim, o empreendedor é aquela pessoa criativa que vai pensar, cara, como eu posso gerar valor para a sociedade e ser remunerado por isso? Então, a cabeça do empreendedor, ela contribui para a geração de riqueza. Por isso que eu falo assim que é muito importante a gente incentivar desde cedo os nossos filhos a empreenderem. O governo deveria incentivar as pessoas a empreenderem, facilitar esse caminho, porque quando você facilita esse caminho, você está abrindo portas para a criação mais de riqueza no futuro. Então todo mundo ganha. Então o empreendedor é o cara que olha para o problema e não vai ficar chorando. Então assim, na pandemia, a gente teve a crise, né? Tem aquela frase que tem quem chora e tem quem vai vender lenço. Porque tinha gente vendendo máscara, teve muita gente, eu vi muitas pessoas ali montando um negócio de produzir e vender máscara. Ou seja, diante do problema, o empreendedor é o cara, eu vou buscar uma ação, uma atitude que vai ser beneficiário para as outras pessoas e ao mesmo tempo eu vou aqui tirar um recurso também. Então essa cabeça do empreendedor é muito importante, eu acredito que ela é uma força muito positiva na sociedade, é dessa forma como eu vejo a questão do empreendedorismo. Vou passar para o Daniel aqui para ele trazer uma palavra do empreendedor, de fato. O que é que você pode falar sobre esse tema? O que eu posso falar sobre o empreendedor, porque, tipo assim, relacionado a todos os temas, prosperidade, ambiência, empreendedorismo, precisa estar tudo conectado para estar num empreendimento. Porque o que acontece? Tudo que está à nossa volta, tudo que está ao nosso redor, tipo, foi fruto de um empreendedorismo. Uma cadeira, um copo, uma luz. Ou foi empreendedorismo de prestação de serviço, ou foi empreendedorismo de matéria. Então, nós pensamos nisso, nós podemos ver que como é importante a necessidade de um empreendedor. Porque uma roupa que nós usamos foi de um empreendedor. E se caso não tivesse um empreendedorismo, como é que estava o desenvolvimento do mundo? Tipo, o mundo não ia estar prosperando, não ia estar crescendo. Por isso é importante e fundamental ter o empreendedorismo para estar esse círculo de inovação. Por isso que acaba nessa era do digital que se criou a nova forma de empreendimento, que é o empreendedorismo digital. E você pode ver outras funções trabalhistas no digital, como filmmaker, thumbnail, várias outras formas que todo mundo pode estar ciente que ajuda a agregar e resolver um problema de alguém que está precisando daquele problema, solucionar aquele problema. Então, como você soluciona algum problema que alguém está precisando resolver, você fez seu propósito e fez o que você tinha que fazer para ajudar o ecossistema do mundo a continuar engrenando e rodando a engrenagem. E aí, Danubis, o que é que você vai trazer de contribuição sobre o tema empreendedorismo? Você tem propriedade para falar, não tem? A gente está aprendendo um pouquinho. O empreendedorismo, como dito aqui, não é algo que surgiu hoje. Trazendo a visão bíblica, a visão de Deus, se a gente voltar, os relatos que estão escritos aí, a gente vê relatos aí de 4, 5 mil anos atrás. Você vai dizer, como assim? Nós pegarmos aí o povo, a situação de escravização, esses escravizados do Egito, onde o povo hebreu ele foi escravizado, já havia empreendedorismo ali, baseado na mão de obra forçada, na mão de obra explorada, mão de obra escrava. Esse modelo ele se repetiu. Quando a gente volta mais um pouco, nós já vimos lá também, desde a época logo após Adão e Eva, Abel e Caim, eles já produziam. Então, o empreendedorismo não é algo novo. Nós já passamos por várias fases, a industrialização. Nós estamos agora na era digital, como o Daniel falou aí, a era 4.0, 5.0. E quando a gente fala hoje dessa expansão, a gente não pode esquecer da base, do princípio. Foi, como eu falei aqui, desde os tempos remotos, já biblicamente vem falando. E algo que não pode ser separado, precisa ser pensado junto, está entre a relação entre empreendedorismo e propósito. O propósito é algo bíblico, é algo que Deus criou cada ser humano com um propósito, com uma missão, com algo para fazer aqui na Terra. Principalmente no que diz respeito ao próximo. Deus sempre criou o ser humano para trabalhar a vida do próximo.
E o empreendedorismo nada mais é que isso, é você criar algo para resolver o problema do próximo. Então eles estão diretamente ligados, são básicos. A gente começar a pensar o empreendedorismo relacionado a propósito, relacionado à visão do alto, a gente vai enxergar por esse lado. Eu tenho um propósito de resolver o problema do outro, que também foi para isso que Deus nos criou. Ele não está relacionado somente com o ambiente, ele também está relacionado com pensamento, com formas de agir, com técnicas, com estratégias. Nós pegamos, por exemplo, dentro da Bíblia, José, que foi escravizado, ele prosperou num ambiente totalmente adverso. Ele chegou lá como escravo, perseguição, e ele prosperou. E quando a gente vai mais um pouquinho, a gente encontra Saul, que estava num ambiente totalmente favorável. E o empreendimento dele declinou, acabou. Essa é a diferença de você empreender com a visão e com o propósito de Deus e você empreender sem a visão e sem o propósito de Deus. Eu acho que esses dois casos, eles sintetizam muito bem o fato de você buscar uma direção do alto para gerar empreendedorismo, para gerar resultados, ou você resolver fazer as coisas do jeito que você acha, do jeito que você deve. Não estou aqui dizendo que se você não é cristão, você não busca a direção de Deus, não vai prosperar. Há sim casos. E até nesse caso a Bíblia explica, né? E aí, para quem não conhece, a Bíblia diz que que Deus abençoa o ímpio para que ele abençoe o justo. Então, há pessoas aí que não carregam essa visão, que não carregam a propósito, que vai prosperar, mas de certa forma ele vai estar abençoando aquele que carrega o propósito, que carrega a missão e tem esse entendimento. Boa, excelente. Então, porque você falou sobre o princípio, né? Às vezes o pessoal, eu não sou cristão, será que eu vou prosperar também? Basta seguir o princípio, porque o princípio funciona para todo mundo. Eu digo que é os códigos da natureza, é o jeito como as coisas funcionam. Se você gera valor para uma pessoa e você cobra por aquilo, você está prestando um serviço ao outro. Então, independente de ser cristão ou não, se você seguir o princípio da semeadura, que é plantar para colher, você vai colher. Então, isso vai funcionar sempre. Então, para resumir aqui, é muito importante que a gente preste atenção aos nossos ambientes, os ambientes que a gente está inserindo, e se eles estão de acordo com os objetivos que a gente quer alcançar. Quando a gente entende que prosperidade é crescimento, a gente se permite passar pelo processo e ser lapidado. A gente nunca vai estar pronto para começar, para fazer a primeira palestra, para fazer uma primeira live, para abrir sua própria empresa, mas o importante é se expor. Porque nesse caminho e nessa jornada de exposição, a gente vai vencendo degrau por degrau e a gente alcança o crescimento. E é isso que é prosperidade. E para finalizar, é importante entender que empreender faz parte de nós, da nossa essência, porque é solucionar problema. E a gente, é uma coisa que o ser humano sabe fazer, é solucionar problema. Às vezes você está reclamando do problema que você está bloqueado, mas se você desbloquear, você vai ver que você tem os códigos e já tem tudo que é preciso para resolver o problema. Às vezes só precisa chamar mais um também, fazer uma aliança ou outra, mas é sobre isso. Então, muito obrigado. A gente vai encerrar aqui agora. Uma salva de palmas aos dois palestrantes. Quero agradecer demais ao Danubis aqui, que é empreendedor e logo mais vai estar palestrando também. Salva de palmas para o Danubis aqui. E uma salva de palmas para o Daniel também. Alguém tem alguma pergunta para finalizar? Vou abrir uma pergunta. Tem alguma pergunta?